ver esse exercício. Nós temos aqui, para localizar no plano cartesiano, esses seguintes pontos. Eu vou estar colocando aqui a ordenada. Nossa ordenada aqui é x, y, x, y, x, y, x, y. Então, a partir daqui, nós vamos marcar no plano cartesiano. Eu tenho esse plano cartesiano aqui já, o ponto A, vou marcar no plano, tá? E depois calcular a distância. Então, vou marcar no plano primeiro. O ponto A, 2 e 4, o x é 2, esse aqui é o x, né? Veja que aqui é o x e aqui é o y, certo? Eu tenho aqui o x, esse aqui, vamos fazer esse aqui agora. x2, y4. Se o x é 2, é aqui. Se o y é 4, é aqui, porque esses são os pontos, as coordenadas do ponto A. Então, 2 vai encontrar com o 4. Esse aqui é o ponto de encontro. Então, esse aqui é o ponto A. Tudo bem? Agora, o ponto B, eu tenho aqui 5 e 5. 5 no x, 5 no y. Então, 5 no x está aqui, 5 no y está aqui. Então, vamos pontilhar aqui. A gente sempre trabalha pontilhando. Nesse momento aqui que nós temos a malha quadriculada, até que não faz diferença, mas em alguns exercícios nós não vamos ter essa malha já pronta para a gente, disponível. Esse é o ponto B. Agora o ponto C, menos 1 e menos 2, né? Então, x é menos 1 aqui, e o y é menos 2 aqui. Menos 1, menos 2. Então, vamos pontilhar do menos 1 até achar o menos 2. Aqui é o ponto C. Agora, no ponto D, que é esse aqui, eu tenho x menos 4, que é aqui, e eu tenho o y2, que é aqui. Então, menos 4, pontilha aqui, menos 2, o 2, aliás, pontilha aqui, onde encontrou, que é o ponto D. Tudo bem? Essa é a marcação dos pontos aqui, como ele pediu no exercício, né? Agora, nós passaremos a calcular a distância entre esses pontos. Veja bem, eu tenho na letra A que eu quero a distância entre o A e o B, né? Então, vamos calcular a distância entre o A e o B. Então, ó, a distância entre o A e o B é a raiz quadrada. A nossa fórmula qual é? Δx ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Estamos usando essa fórmula aqui. Então, Δx seria a distância, a variação dos x do ponto A e B. Veja bem, eu vou, para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui novamente o ponto A, 2 e 4, e o ponto B, 5 e 5, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui a diferença, o Δx, e aqui a diferença, que é o Δy. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Δx vai ser o 5 menos 2, 5 menos 2 ao quadrado, mais o Δy, 5 menos 4 ao quadrado. Certo? Vamos continuar. 5 menos 2 é 3 ao quadrado, mais 5 menos 4 é 1 ao quadrado. Prosseguindo, 3 ao raiz quadrada, né? De 3 ao quadrado. De 3 ao quadrado, 9. Mais 1 ao quadrado, 1. Então, vai ser raiz quadrada de 10.
Raiz quadrada de 10 não tem como extrair uma raiz exata, porque se você for decompor, 10 dá por 2 dá 5, dá por 5 dá 1. Então, fica 2 vezes 5, não resolve nada. Nós não temos raiz, não temos dois números que repetem para tirar a raiz. Então, é esse aqui o nosso resultado, tá certo? Essa é a distância do ponto A até o ponto B, ok? Vamos, em seguida, calcular a distância. Passemos agora a calcular a distância entre o ponto C e D, conforme está aqui na letra B, certo? Vamos então transcrever novamente aqui o ponto C, as coordenadas do ponto C, que é menos 1, menos 2, e as coordenadas do ponto D, que são menos 4 e 2, certo? Então eu vou fazer aqui essa setinha aqui para diminuir, que são meus deltas, que é o delta x, que é o delta y, não é isso? Beleza, então vamos jogar a fórmula aqui. A distância entre o C e o D vai ser a raiz quadrada de delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Raiz quadrada disso tudo. Então, a raiz quadrada do delta x. Quem que é o delta x? É a diferença dos x, né? X é sempre o primeiro. X, y. Então, menos 4 menos 1. Então, menos 4 menos, né? Menos 1. Menos com menos, mais. Então, é menos 4 mais 1 ao quadrado. Mais, aqui agora, delta y ao quadrado. O y aqui é 2 e aqui é menos 2. Então, vai ser 2 menos 2. Menos com menos, mais 2 mais 2 ao quadrado. É a raiz quadrada disso aqui. Tudo bem? Então, vai ser a raiz quadrada de menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1. Isso aqui vai ser 3. Menos 3, porque 4 tira 1, 3, o sinal do maior. Então, menos 3. Menos 3 ao quadrado. Mais 2 mais 2, 4. Não precisa nem parênteses, né? 4 ao quadrado. Raiz quadrada disso aqui. Então, eu vou obter menos 3 ao quadrado é 9, porque 3 vezes 3 é 9, e expoente par, resultado positivo, mais 4 ao quadrado, 16. Olha, 9 mais 16, 25. E a raiz de 25? 5. Essa é a distância de C até D. Tudo bem? Vamos prosseguir. Nós temos agora a distância, o exercício pede a distância de A até C. Então, vamos colocar o ponto A, aqui, que é 2 e 4, e o ponto C, C mesmo, C, isso. E o ponto C, que é menos 1, menos 2. Beleza. Eu vou fazer aqui essa indicação aqui, para tirar que é o x, que é o y, x e y, né? Então, aqui o x daqui vai superar o x daqui, o y daqui vai superar o y daqui. Tá bom? Aí, vamos colocar a fórmula. A distância de A até C vai ser dada por delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. A raiz quadrada disso tudo. O delta x vai ser a diferença do x, a variação do x. Então, vai ser menos 1, menos 2 ao quadrado, mais a variação dos y, menos 2, menos 4. Menos 2, menos 4 ao quadrado. Isso aqui é a raiz quadrada disso tudo.
Então, vai ser menos 1, menos 2, menos 3, porque soma e conserva o sinal, ao quadrado, mais menos 2, menos 4, menos 6, soma e conserva o sinal. Raiz quadrada disso tudo. Então, vai ser menos 3 ao quadrado dá 9, porque 3 e 6 é 9, expoente par, resultado positivo. Mais 6 ao quadrado, 36, por 6 vezes 6, 36, expoente par, resultado positivo. Então, vai ter um resultado 9 mais 36, 45. Veja bem, 45, se eu decompor esse número, 45, decompor por 3 dá 15. Por 3 dá 5. Por 5, 1. Então, o 45 eu posso escrever como sendo 3, 3 dá 9, né? 9 vezes 5. E eu sei que a raiz de 9 é... Vou tirar a raiz de 9, vou extrair a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. 3 raiz quadrada de 5. Tá certo? Então, esse é o resultado da distância de A até C. Tudo bem? Aqui nós temos aqui o exercício completo.